Olá, de volta para mais um bate-papo aqui no nosso Meion Entrevista. Hoje a gente vai conhecer um pouco melhor do trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estou recebendo aqui nos estúdios do Portal Meion Wagner Neri, que é o presidente, está à frente do Conselho Municipal em São José dos Campos. Tudo bem, Wagner? Seja muito bem-vindo. Bom, meu querido, eu que agradeço pela oportunidade a todos que estão nos assistindo, para falar um pouquinho sobre esse importante Conselho Municipal da nossa cidade. Vamos entender um pouco melhor sobre o Conselho, quais são as funções do Conselho, onde o Conselho atua, enfim, mas primeiro conhecer um pouquinho do Wagner, quem é essa pessoa que está à frente do Conselho em São José dos Campos. Bom, falando sobre o Wagner, eu vejo que a construção desse processo para estar até no Conselho Municipal vem por meio de uma formação que, apesar de eu ser administrador, como bacharel, mas eu fiz uma especialização em organização e gestão de políticas públicas e isso me abriu a oportunidade de estar em trabalhos desenvolvidos pelas instituições aqui do município. Uma delas é a Sociedade Holística Humanitária e também a Associação Virgem de Guadalupe, além de ter a possibilidade de contribuir com o desenvolvimento de projetos em outras instituições, que sempre que atuam com criança e adolescente e também em outras fases da vida, principalmente no recorte de 18 até 59 anos, tanto na assistência, saúde, cultura, esporte. E essa formação contribuiu para que eu estivesse nesse processo de desenvolvimento de trabalho nas instituições do terceiro setor já há um pouco mais de 10 anos. E isso fez com que eu tivesse a oportunidade de acessar, vamos dizer assim, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representando uma dessas instituições, que é a Sociedade Holística Humanitária. E de lá para cá eu tive a oportunidade de aprender muito sobre a política pública para criança e adolescente, tendo ao lado parceiros fantásticos que representam tanto a sociedade civil como o município, através das secretarias. Então, a minha formação ela vem por esse ambiente rico de conhecimento de técnicos especialistas na política para criança e adolescente. Wagner, tem gente que acaba confundindo um pouco o trabalho do Conselho Tutelar e o trabalho que é feito pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. São coisas diferentes, é isso? Totalmente. Atuações diferentes. Exatamente. Isso. A proximidade deles vem a partir do momento do processo de escolha. Tá. O processo de escolha do Conselho Tutelar é feito pelo Conselho de Direito. Mas o Conselho de Direito ele tem as premissas de trabalhar a política pública direcionada para criança e adolescente. Então, nós trabalhamos com a viabilidade, a fiscalização também e acompanhamento e, inclusive, aprovação das políticas públicas direcionadas dentro do município para criança e adolescente. Então, como se trata de um conselho paritário e deliberativo, ele tem essa função. Ou seja, qualquer serviço que for funcionar por meio da política direcionada pelas secretarias, ou seja, pelo poder público, ou pelas instituições que têm essa intenção de desenvolver, primeiro tem que credenciar o seu serviço ao Conselho de Direito, no Conselho de Direito, que faz todo esse estudo e coerência, se aquele serviço está de acordo com a faixa etária da criança ou adolescente que está passando por aquele serviço, se tem a tipificação adequada para ele funcionar. Então, tem esse processo de certificação e credenciamento junto ao Conselho. Já o Conselho Tutelar, ele já trabalha a partir do momento que teve o direito violado. Tá. Então, ele tem a sua autonomia de ação, a sua autonomia de decisões referentes como vai conduzir os processos que chegaram para eles por meio de denúncias, ou a violação direta, acompanhamento jurídico, uma determinação jurídica, entre outras ações. Mas eles são distintos e autônomos. São José dos Campos, a gente observa vários projetos, inclusive projetos da Prefeitura, E aí tem as outras entidades também que acabam criando projetos. Tudo isso passa pelo Conselho, tem a participação de vocês, mesmo se o projeto for implantado pela Prefeitura, digamos assim. Pelo menos deveria. Vamos dizer assim, todos têm que passar. Passar por um crivo ali para... Isso. Entendi. Porque quando a gente fala sobre o Conselho de Direito,
Ou seja, tudo que é o acompanhamento da criança e adolescente, que é um público prioritário, e isso pela Constituição, ele tem que ser acompanhado. E a forma mais democrática que se existe é através do Conselho, sim, que ele é paritário, né? Ou seja, tem representantes da sociedade civil e do próprio poder público. Então, ele precisa ter essa inscrição, esse credenciamento, este acompanhamento pelo Conselho também, né? E muitos são inscritos, né? No município de São José dos Campos, a gente tem essa rede de proteção, vamos dizer assim, bem idealizada e com um bom funcionamento. É evidente que muitos pontos a gente precisa ainda avançar, mas ela tem uma boa desenvoltura, né? Principalmente pelos profissionais da região. Eu acho importante a gente ressaltar isso, porque muitas vezes a gente traz tanto capacitação de fora, nomes de referência, né, nacional, mas muitas pessoas que estão aqui têm uma capacidade técnica e conhecimento fantástico, né? E muitos deles estão no CMDCA. Perfeito. Eu estou conversando aqui com Wagner Neri, que está à frente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José dos Campos. A gente vai falar já sobre o Imposto Solidário, uma campanha que o MEON também está colaborando, está divulgando bastante. Quem faz a declaração do imposto de renda tem aí, pelo menos, a participação, né, se ela quiser, uma participação, vamos dizer assim, eu quero e ajudar. E aí a pessoa vai lá e colabora com 3% para o idoso e 3% para a criança e adolescente. Enfim, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui conversando com o Wagner para te dar mais dúvidas sobre o Conselho. Inclusive, vocês fazem muita campanha, né? Sim. Antes de começar o bate-papo, você falou da campanha de combate ao abuso e exploração sexual infantil. É uma campanha que está em andamento, é isso, Wagner? Exato, é uma campanha federal, né, que é o Faça Bonito, e ele tem como um dia, né, desse start da campanha, o dia 18 de maio. Porém, nós vamos iniciar essa campanha um pouquinho antes, no dia 17, ou seja, no sábado. Faremos uma ação em 7 pontos no município, para divulgar mesmo, esclarecer, disseminar a campanha do Faça Bonito, que é uma campanha muito importante, que nesse momento muitas vezes chegam denúncias até nos próprios pontos de referência, né, dessa divulgação do trabalho, porque as pessoas precisam conhecer melhor o Disque 100, conhecer o Conselho Tutelar, saber que a responsabilidade sobre a proteção da criança e adolescente é de todos, né? Ou seja, da família, da sociedade, dos vizinhos, dos parentes próximos, da família estendida e do poder público. E essa campanha ela tem essa premissa: preservar nossas crianças e adolescentes para que não sejam violados, né? Não aconteça um abuso, e a gente precisa trabalhar em cima da prevenção, porque depois que acontece, nós temos como mitigar, né? Como reduzir esse impacto, mas sempre fica, né, aquela cicatriz. Então, a campanha ela é muito importante, é um movimento nacional que está sendo feito. Em São José, já nesse sábado, dia 17, é isso? Já teremos movimento no sábado e também teremos no domingo. Tá, eu fico imaginando a questão das redes sociais, da internet hoje, né? Como é que é muito complicado você ter o controle, né, das crianças e adolescentes em relação à internet, que está aqui, né, na palma da mão da pessoa. Exato. Muito fácil acesso a tudo, né, Wagner? Infelizmente, eu vejo assim que isso é uma opinião pessoal também, sim, né, claro, mas o trabalho com as telas foi uma maneira de, vamos dizer assim, deixar a criança ali envolvida e para fazer as suas atribuições, né? O adulto acaba tendo muitas atribuições durante o dia e acaba reduzindo, né, vamos dizer assim, a presença da criança junto com o adulto e fica com as telas. E no mundo digital, apesar de já estar em processo, construção de leis, né, que vigoram sobre isso, e já tem, né, algumas instituídas, a gente sabe que o acesso ao conteúdo é bem fácil. E é um local onde muitas pessoas começam o processo de assediar essas crianças, induzi-las para que elas tenham uma proximidade deles. E o que é mais preocupante é que o contato e a denúncia realizada de um possível abusador está dentro do lar, muitas vezes. Então, ou são vizinhos ou amigos próximos. Então, quando tem essa proximidade da tela,
tem um contato e não tem o acompanhamento do seu respectivo responsável por aquela criança e adolescente, o abuso ele está ali muito mais inerente, muito mais viável de acontecer. E isso começa pelos contatos. É uma troca de mensagem. Hoje em dia as mensagens você consegue apagar, então não sabe qual foi a troca entre um possível abusador e a criança. Então eu vejo que os pais eles precisam realmente ter muita cautela, até mesmo com a disponibilização do celular para sua criança. Eu acho que tem que começar desde pequenininha, né? Essa disciplina do que pode, o que não pode, um horário determinado. A gente sabe que é difícil, né? Todo esse controle, mas talvez seria um caminho, né? Começar desde lá. Você vê a criança pequenininha, hoje você falou, né? Os pais acabam deixando o celular até para fazer uma atividade, a criança fica ali num joguinho, enfim. Crianças pequenas que não sabem nem ler ainda, já estão manuseando pelo menos o aparelho, né? E a gente já acompanha, né, muitos casos que precisam depois de ser trabalhado com a criança, principalmente no acompanhamento psicológico, algumas questões que estão acontecendo devido ao excesso de telas, né? Isso, é claro que eu vou deixar até para os profissionais que são mais capacitados para falar sobre isso, mas isso chega no serviço, né? Então, hoje em dia, a gente é apresentado projetos com o foco de reduzir tempo de tela, ou seja, disseminar a brincadeira, o momento de encontros coletivos, porque as crianças estão ficando cada vez mais isoladas, com o uso de telas recorrente, e isso com o mundo virtual, onde muitas vezes elas nem se percebem vivas se não estiverem presentes na rede social. Então, isso é um fator complicante, porque isso a gente está observando no próprio serviço, né? E então a gente tem que ponderar muito sobre isso. Eu não sei se nas escolas deu certo isso, né? De um certo limite, né? Porque foi colocado um limite na escola, não que proibiu totalmente, né? Porque tem atividade escolar que você utiliza o aparelho, mas o limitar, né? Não sei, eu não tenho essa informação, ou se você tiver, Wagner, né? Pode compartilhar, né? Se deu certo ou não, né? Essa limitação em relação ao uso do celular pelos alunos. O que chega para a gente é que teve um impacto positivo, sim. Porque, principalmente nas escolas municipais, que tem um acompanhamento, e inclusive tem uma representante, uma cadeira, né, da Secretaria de Educação dentro do CMDCA, isso tem causado um bom impacto, né? Porque tem um pouco mais de troca entre os próprios adolescentes e as crianças também. E isso faz com que tenha um melhor aproveitamento do processo educacional. Isso é um fato, né? E voltando até mesmo nesse aspecto de abuso, a gente tem que se preocupar que quando você dá acesso direto para uma criança, quem vai fazer o contato ali, como vai se conseguir aquela proximidade, você não tem controle. E o ambiente escolar, ele, se fosse permitido ele ficar o tempo todo com o celular, reduz ainda a capacidade de um profissional ficar acompanhando o que está acontecendo, né? Então, vamos ponderar sobre isso. Eu acho que todo mundo tem que pensar se é o melhor mecanismo a se entregar para uma criança para deixá-la entretida. Bom, agora vamos falar sobre o imposto solidário, né? Que eu falei há pouco de uma campanha que o MEON está, inclusive, tomando a frente, divulgando bastante. Nós temos aqui o nosso jornal, né, deste mês, que traz, inclusive, uma reportagem especial com a primeira-dama de São José dos Campos, a Sheila, falando exatamente, apresentando um pouco mais o imposto solidário, né, para que as pessoas tenham incentivo em ajudar. E também na nossa revista Metrópole Magazine, nós temos aqui também uma página exclusiva falando sobre isso, né, também com a própria Sheila, enfim, dando todas as explicações. E aí entra também o conselho, né, porque a doação dentro do imposto de renda também vai uma parte para o conselho. Isso é importante. Como é que vocês estão trabalhando em relação a isso? Como que você observa esse imposto solidário que já existe, mas que só agora que está ganhando corpo? Olha, eu penso que o primeiro ponto positivo é que nós estamos falando sobre um dinheiro que teremos que pagar de qualquer maneira, ou de qualquer forma ele vai ser somado para que você tenha restituição. A gente está falando de um imposto devido, que ficará no município. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, nós temos como acompanhar onde está sendo utilizado esse recurso, sem ter um impacto no bolso. Esse é o primeiro ponto. E esse recurso chegando para um fundo
que no caso do CMDCA seria o Fundicad, que é o Fundo Municipal das Crianças e Adolescentes, ele viabiliza a execução de projetos por meio de editais. Até para conhecimento, eu acho que também desmistificar um pouco, apesar de se tratar de um fundo municipal, ele é gerenciado por esse conselho, que é um conselho paritário, né, entre o poder público e a sociedade civil. E é deliberado como vai ser constituído esse edital e publicado, e as instituições filantrópicas, ou seja, sem fins lucrativos, que atuam no município e que tenham seu público como criança e adolescente, vão poder apresentar projetos que possam ser financiados com esse recurso que foi doado. E quando a gente fala sobre isso, para todos terem uma ideia, no último edital nós recebemos 63 projetos. Desses 63 projetos, somaria o total de 11 milhões para execução. E isso sem crivo nenhum. Tá? Alguns projetos, é claro, não atenderam o edital, então foram desclassificados, mas na sua grande maioria foi bem apresentado. Quando a gente fala sobre a execução de 63 projetos, a gente está tirando crianças em situação de rua ou na rua, a gente está contribuindo com uma melhor qualidade de ensino, nós estamos desenvolvendo projetos na área da assistência social, projetos que atuam também na saúde, projetos transversais que fazem uma comunicação entre uma política e outra e trazendo mais qualidade de vida para a criança e adolescente, sem mexer no bolso do cidadão e com a viabilidade de execução e acompanhamento das atividades dentro do município. E nós estamos falando sobre uma perspectiva de desenvolvimento de 63 projetos com 11 milhões. A capacidade do município de captar o recurso, se eu não me engano, está acima de 80 milhões. Né? Então, a gente está falando de um universo muito distante do que é realmente captado. Pouco menos, pouco mais do que 10% daquilo que é possível. Na verdade, a gente está captando por volta de 1%. Né? Nós estamos hoje captando por volta de 1%. Se nós captássemos por volta de 30%, já cobriria os 11%? Já cobriria e sobraria ainda para ampliar. Exato. Olha que coisa. E a gente está falando sobre um recurso para um fundo, né, para criança e adolescente, que reduz também a despesa do próprio cofre público. Por quê? Aí nós estamos falando que a assistência pode focar em outras ações complementares. A saúde também, porque tem outras instituições atuando com serviço direcionado para criança e adolescente. Né? Então, olha como é importante a gente ter o conhecimento sobre a capacidade que nós temos de melhorar a qualidade de vida das pessoas que tanto precisam, das crianças e adolescentes, sem mexer no bolso e conseguindo acompanhar como um bom cidadão que nós devemos ser. Eu acredito que agora, esse ano, vocês vão ter talvez um resultado melhor, né, com essa arrecadação, porque a divulgação está sendo ampla. Né? Muita gente está falando sobre isso. Acho que a maioria nem entendia, não queria participar. Quando você fala de doar, a pessoa, peraí, eu vou doar para quem? Como é que vai ser? Lá no final, será que eu vou ter acesso a essa informação, se realmente o dinheiro chegou no destino? E tem, né? Porque vocês acabam comprovando. Mas eu acho que a divulgação é fundamental. Né? Sim, e eu lembro bem que no lançamento da campanha, até com a fala do prefeito Anderson, ele disse sobre a importância da transparência. Né? E deixando claro aqui para todos os projetos que são financiados via Fundicad, ou seja, o Fundo da Criança e do Adolescente, eles ficam disponíveis, o contrato, no próprio portal da prefeitura. Então, isso contribui para que as pessoas saibam o que está acontecendo, o que está sendo realizado com o dinheiro que foi direcionado para o fundo. Lá tem o contrato e tem o plano de trabalho que mostra as ações. Então, todos esses projetos são acompanhados, inclusive, pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, que tem como secretário hoje o Leandro Rai, né? E a secretária adjunta, a Renata Paiva. Eles têm uma equipe de gestão que acompanham todos os projetos. Então, mês a mês, eles fazem a visita, veem como está o desenvolvimento das atividades, o cumprimento das metas e todo o lançamento financeiro também. Então, nós temos essa possibilidade de esclarecer para qualquer cidadão
que queira acompanhar os projetos, aonde foi direcionado o dinheiro. Perfeito, essa transparência é fundamental para que as pessoas possam acreditar realmente, né, nesse envolvimento do Imposto Solidário que a gente vem divulgando. Muito bacana a tua participação com a gente aqui. Esses 63 projetos, você falou, né? Sim. Eles são para agora, aguardando esse Imposto Solidário? Esse ano ainda não? Estes foram apresentados no último edital. Tá. Nós vamos lançar um novo edital. Aí tem um novo. E daí as instituições apresentam novos projetos. Lembrando que é importante que a apresentação desses projetos sejam de políticas transversais, né? Porque a política pública é responsabilidade do poder público e nós temos que fomentar esses trabalhos, né? Para trazer cada vez mais serviços diferenciados para as nossas crianças e adolescentes, respeitando, é claro, sempre a prioridade de cuidado. Então, nós receberemos em breve mais alguns projetos a serem financiados. Você tem ideia, assim, do tamanho desse público, o número de pessoas? São José dos Campos com 700 mil pessoas, né? Mais de 700 mil habitantes, quantos mais ou menos? De atendimento que acontece? Mais ou menos, dentro desse universo todo aí, como que... Para vocês terem uma ideia, referente ao último edital, nós tivemos acompanhamento de mais de 5 mil crianças e adolescentes mensalmente atendidas por projetos. Olha só. Isso só com editais do CMDCA. Então, nós estamos com uma expectativa aí de ampliar esse número nesse próximo edital. Bacana. Wagner, mais alguma coisa que você queria passar aí para quem está nos acompanhando? Fique à vontade. Só quero agradecer a oportunidade, fortalecer essa campanha. Nós todos esperamos contar com vocês nessa destinação do imposto devido, ou seja, vocês não vão mexer no bolso e vão ajudar muitas crianças e adolescentes e também convidá-los para participar na campanha que nós realizaremos entre o dia 17 e 18 de maio. Essa campanha é voltada para o Faça Bonito. Vamos trabalhar para que não tenhamos, né, acompanhamento de crianças e adolescentes com possível abuso ou exploração sexual. E aproveito também para reforçar que no mês de junho faremos também um trabalho que inclusive está sendo conduzido pelo excelentíssimo doutor Ademar, né, que é o juiz do trabalho, que está à frente também de um trabalho que é a campanha de combate ao trabalho infantil. Então, em breve teremos essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essas campanhas. Essa aí vai ser em junho. Em junho. Tá, obrigado. Certo. Obrigado, Wagner Neri, ele que está à frente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José dos Campos, o nosso convidado aqui no Mion Entrevista. Até a próxima. Obrigado.